Oi, gente. Então, vindo aqui num terceiro momento, né, do nosso bate-papo com a Pauline sobre violência contra a mulher e todo esse peso aí social, né, que essa voz tem. Então, a gente está vindo aqui, só que o tempo foi curto, né, e a gente está só querendo fazer um fechamento, uma finalização, aproveitando as últimas considerações da Pauline em relação ao que a gente vem trazendo. Então, vou aguardando aqui ela entrar para chamá-la. Então, agradecendo a todos, né, que estão desde as 5 horas aqui com a gente, conversando. Agradecendo a quem vai chegar ainda, né, que não acompanhou necessariamente ao vivo, mas que depois vai ter acesso e vai se interessar e também vai poder participar e a qualquer momento, né, do assunto aqui com a gente, né, trocando ideias, né. Oi, Pauline, já vou te chamar. Margarete, obrigada por aceitar esse fechamento aqui, né, a gente já vem conversando desde as 5, né, que realmente é um assunto que suscita muita reflexão da nossa parte, né? Então, olá de novo. Agora é a finalização mesmo, pelo menos por hoje, né? Então, assim, para Pauline descansar também, né? A gente sabe que é cansativo também, mas é por um bom motivo. Para que a live, como eu disse, não nos cortasse totalmente só para a gente dizer tchau uma para outra e uns para os outros, eu sugeri que a gente viesse aqui uns minutinhos a mais só para a gente fazer essa finalização mais digna, né, Pauline? Para a gente tomar as rédeas do tempo, né, a nosso favor. Então, obrigada, né, novamente por aceitar ficar esse tempo também com a gente, conversando sobre isso. Ó, minha mãe voltou, a mãe tá firme e forte aqui com a gente, Ela é uma obrigada. parceirona, né? Parceirona, né? Então, muito importante a presença dela aqui também, para mim, como sempre, né? Também. Então, é muito legal isso, né? Essa parceria. Então, uma das coisas, só antes, porque eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu engajamento, né? Naquele ciclo de debates que tu falou, de conversas, que tu fale um pouquinho sobre isso. E antes da gente falar propriamente, eu só queria aproveitar alguns ganchinhos da tua fala, porque tu falou muita coisa, obviamente, extremamente importante, né? E, obviamente, não queria ficar te interrompendo, mas, assim, para fazer também esse diálogo, né? Essa troca, teve um momento que tu falou, teve uma fala tua que tu disse assim, em relação àquele aspecto da terapia, né? Do processo terapêutico e dessa tomada de posição, né, que a gente considera que é a melhor possível, que é buscar essa ajuda, né, a gente poder reconhecer que precisa de ajuda e que sozinho é difícil, né, para quem Culturalmente tá a gente é ensinada que a não terapia pedir, é coisa de fresco, né? de louco, né? Terapia pra gente. Ainda hoje, como é que pode, né, gente? Ainda hoje, em pleno 2020, há quem associa a imagem de terapeuta para sanar loucura, É. né? Então, Isso no contexto né? é usado para tudo, né? Uhum, A mulher é louca, a Thaís é louca. Sempre que a mulher coloca alguma coisa que se opõe ou que é sinal de desequilíbrio mental. A mulher nunca tem credibilidade para falar. uhum, Isso é uhum. atacado, isso é nos atacado o tempo todo. E Até isso, desculpa, Pauline, pode no falar. nosso Deu um trabalho, delayzinho. sim, claro, né? Isso até no nosso trabalho. A questão do equilíbrio mental da mulher, ele é tão atacado, tão quanto a capacidade de uma mulher desenvolver um trabalho sem estar
afetivamente envolvida com alguém. Então a mulher, ela chega onde ela chega porque ela deu pro chefe. Então tem essas coisas, né? O corpo da mulher é muito sexualizado o tempo todo. A mulher fala. Não, é que a impressão vai vindo, né, gente? Vai vindo as referências, né? E como a gente também aprende desde muito cedo, né? A gente é adolescente, sempre tem aquela vozinha assim, tá na hora de arranjar um namoradinho, né? É essa ideia de que se a gente não constrói uma família até determinada idade, né? Eu digo assim, constituída, né? Casa. Ainda quando somos adolescentes, tem esse olhar, né? Como se a gente precisasse estar com alguém. Precisa Né? estar com alguém, então, daí se tu namora, quando é que tu vai casar, daí se tu casa, quando é que tu vai ter filho, daí se tu exato. tem filho, é sempre essa cobrança. Daí se tu tem um outro filho, tu diz, poxa, mas já deu, né? Não acho o filho demais. É sempre assim. E a história da terapia ali que eu coloquei, né? Que me fez lembrar, teve uma fala que eu queria ver aqui. Tu disse assim, ó, ele tá bem, né, o agressor. Eu tô fazendo terapia. Claro que é teu interesse em fazer a terapia e ficar bem, e a gente sabe de tudo isso, né? Mas eu pego isso no sentido seguinte, através disso a gente vê o quê? Justamente o homem numa postura confortável, né? E nesse contexto rural também, no contexto da violência doméstica, quantas vezes a gente vê a mulher tendo que sair, né? Então é a mulher buscando a terapia, né? É a mulher saindo do seu próprio lar, às vezes deixando tudo com o homem, né? É ela saindo para um nada, né? Às vezes com filhos, quantas vezes, né, com filhos, filhas, numa situação totalmente sem ter para onde, a quem recorrer, né? Enquanto os homens, né, no caso o homem agressor, aqui a gente está falando, tá, gente? Não é generalizando todos os homens, mas é partindo desse contexto que nós estamos trazendo aqui hoje. E no caso o agressor tá como? Ele tá lá, ele não tá refletindo sobre nada, ele não tá fazendo terapia, ele não tá nem um pouco preocupado muitas vezes com o que tá se passando, com o que ele fez. Mas ele não se está na zona de conforto dele, né? Eles não se reconhecem como agressor. O homem, ele manipula de uma forma que apesar de ele ser um agressor, ele ainda consegue manipular a situação para que ele fique como vítima. É aí que tá, é aí que perde, e as mulheres não têm a credibilidade, porque é a mulher que provocou, é a mulher que roupa tu estava usando, por que tu estava naquele lugar, o homem foi provocado. É que hoje, isso é uma coisa que me revolta muito, ainda se usa nos defensores, né, dos agressores, dos advogados, ainda se usa o termo agiu sob forte emoção. Ainda os crimes contra a mulher ainda eles não conseguem mais tirar a pena, né? Mas tu consegue reduzir muitas vezes a pena de um agressor usando o termo foi crime passional. Que ele agiu sobre forte emoção. Tu ainda consegue. E atrelado a tudo isso é aquela velha história, é a culpabilização da vítima, né? Sempre é essa inversão, né? Então, o homem tá lá,
na sua posição de privilégio, né? Hierarquicamente falando, dentro dessa construção que é montada, desse grande sistema, né? Tal, né? Sim, e a culpabilização da mulher. Então, não raro a gente vê, é como se todo o peso da situação ficasse justamente nas costas da pessoa que é agredida, seja mulher ou homem, né? Mas aqui a gente está dando esse enfoque para a mulher, né? O peso inteiro. A mulher cabe arcar com tudo. Te vira, né? Se tu é agredida e tu quer sair, te vira, vai pra rua, né? Sai daqui, né? Não me incomoda, né? E isso na melhor das condições, né? Entendendo aquele agressor assim que quer, né? Vai, Quando né? ela sai viva, E né? aqueles que não, né? Aqueles que ficam em cima perseguindo, aqueles que vão atrás e matam, né? Chegam às últimas consequências, né? Então, o quanto isso precisa ser mexido, precisa ser falado, né? E aí entra a minha vontade também, que eu já antecipo aqui. Eu quero muito, aliás, quem tiver pessoas ou quem quiser se voluntariar, de homens que estejam aqui, eu gostaria muito que homens falassem sobre isso. A gente também debater as masculinidades tóxicas a partir do olhar do homem, né? Aqui até o Roger, foi o Roger que escreveu aqui, porque ele está junto comigo aqui, mas ele colocou um comentário, né? Aquela velha pergunta para os meninos sempre no plural. E as namoradinhas? Sim, também tem, né? E aí a gente vê justamente esse processo de reeducação como partindo de todos nós, né? Porque a eles também, né? Obviamente que temos que reconhecer o contexto das mulheres, né? Figurando aí num protagonismo quando a gente fala de violência, de abuso, né? De todo uma sociedade, né? De um sistema que é feito para que a gente se entenda como menos, né, que constrói esse pensamento, obviamente, mas os homens também sofrem as pressões deles, eles também, e aí a gente precisa se reeducar também, né, precisa participar desse processo junto, né, e a importância que nem tu falou, a educação, né, a educação sexual nas escolas, mas também o diálogo dentro de casa, né, a gente dialogar, a gente conversar, os E pais essa conversarem construção, com os filhos e não só com as meninas, exato, com os homens, né? Precisa ver essa proximidade, precisa ver essa cumplicidade, né? Para que realmente os meninos sejam reeducados, né? Que não, os meninos não têm gerência sobre o que a mulher deve vestir, ele não deve medir ninguém pela roupa que está usando, isso não é não, né? Então, essas noções básicas, né, e que vão se perdendo quando tantos discursos aí são naturalizados, banalizados, né? E é o que a gente está vendo, porque tem tanta violência, né? Aqui deixa eu ver só os comentários aqui. Pauline, muito significativo teu trabalho, nossa proposta da nossa casa será retomada. Eu acho que vocês devem ter conversado aí sim, também sobre isso, né? pode E aí, conversa. aí tu pode até falar sobre isso também, se tu quiser aqui. E, bom, acho que só vendo se era Foi uma colocado coisa. ali das revistas para moças, né? Tem vários exemplos Ah, sim. de que a mulher deve esperar o homem com um almoço quente, né? Com uma janta quente, Ah, falar sim. de problemas para o homem, né? Que é o endeusamento, né? Gente, coisas básicas, né? Às vezes a gente vê um homem chegar dentro de uma casa e perguntar o que tem para comer, e se não tem, surtar. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim,
chega uma hora que o assunto vai acalorando a gente, né? Vai subindo uma coisa na gente que vai. A gente já está 3 horas aqui falando, né, sobre esse assunto, então vai chegando uma hora que vai ficando mais difícil para a gente manter uma certa compostura, às vezes, né? Diante de tantas referências que a gente vai recebendo, né? Dessa falta de sensibilidade, de empatia, né, que precisa ser construída, né? Então, eu acho que é isso. E, Pauline, acho que agora tu pode falar, claro, foi tempo curto para falar de tudo e, como eu disse, o espaço fica sempre aberto para te falar sobre a tua pesquisa, trazer mais dados para que a gente possa explorar talvez coisas que não tenha dado tempo para a gente trazer, porque obviamente aqui a gente falou sempre em conexão, né? A vida com a pesquisa, não foi só a pesquisa propriamente dita, em termos de dados estatísticos, nem nada disso, nem de resultados, mas era também a ideia a gente fazer essa troca a partir de impressões que nós temos, de sentimentos que nós temos, né? Agradeço também quem seguiu participando e quem está até aqui, quem está podendo vir nos intervalinhos, né? E pedir que compartilhem depois, né, com mais pessoas, para que a gente possa continuar falando sobre isso. E o que eu ia te pedir antes, se tu puder, falar alguma coisa que era uma curiosidade minha, assim. Deixa eu só ver a pergunta antes, para não perder. Aqui. Vale lembrar também as revistas para moças vendidas até a década de 70. Já tinha lido isso? Já. Se seu marido chegar em casa tarde e você suspeita estar sendo vítima de alta infidelidade, mantenha-se dócil e não faça perguntas. Li isso numa. Ai, saiu para mim. Li isso numa dessas revistas, num trabalho de pesquisa. Né? Então, a chamada vista grossa, né? A chamada vista grossa, então. Isso e tantas outras, né? E aí o que eu ia te pedir, Pauline, se tu puder, eu queria que tu compartilhasse alguma dessas pérolas, não pérolas, porque eu não quero banalizar com o termo pérolas, a gente usa o termo pérolas para, né, uma outra situação, que não é o caso aqui. Mas eu digo assim, não é pérolas, é trazer vozes como essas que tu tenha captado da tua pesquisa em relação a essas mulheres que vivem no campo, né? Essas verdades que são implantadas, esses pensamentos, algo que tenha, assim, obviamente muita coisa te marcou disso, mas alguma coisa que tu pudesse trazer pra gente que te marcou de uma forma, assim, potente, assim, que de alguma forma tenha te surpreendido, algo que a tua pesquisa te trouxe e te abriu, de repente, um olhar para aquele aspecto, né? Porque a gente convive com tantos traços, né? De masculinidades tóxicas, de violências, né? E o que a tua pesquisa te possibilitou, né? Em termos de descobertas, assim, também, que tu tem, assim, para compartilhar aqui com a gente também, se tu puder, né? O que eu vejo assim, Marice, é que apesar de o campo ser um lugar muitas vezes visto como retrógrado, sim, existe um movimento. As mulheres, elas estão acordando, elas estão se empoderando, talvez muito lentamente, mas isso está acontecendo. Existe também uma força que a gente... Isso eu te falo assim, ó, que essa força, ela é nós por nós mesmas. O movimento feminista é muito importante. E é muito importante que as pessoas parem de falar bobagem sobre o movimento feminista. Antes de falar, tentem estudar. Né? Eu faço esse apelo e esse convite, se alguém quiser, me coloco à disposição.
Uhum. Esse movimento feminista é uma conquista que a gente teve até hoje. Sem o movimento feminista, hoje a gente não poderia usar nem calças, né? Então, assim, eu percebo que existe uma evolução, não por parte dos nossos políticos, muito pouco por parte dos nossos políticos. A inserção da mulher na política tem ajudado muito. Mas esses movimentos autônomos, esses grupos autônomos, feitos por mulheres, para mulheres, isso tem ajudado muito. Uma vítima de violência, ela não se sente à vontade de falar com um homem. Ela não se sente à vontade de falar com outra mulher. Ela só fala com outra mulher depois de um tempo, depois de uma convivência. Existem muitas coisas que destrói. É uma cultura que, e falando em pérolas, né, trazendo um pouco das pérolas, que fala que muita mulher junto não dá certo. Exato. Né? Que mulher é rival. A gente não é rival. A gente foi educada assim. A gente não é rival. A gente não disputa ninguém. E é uma coisa que o falocentrismo, ele é uma coisa tão gritante que normalmente quando duas mulheres discutem é porque elas estão disputando um homem, né? Um alecrim dourado, assim. É sempre a disputa de mulheres é sempre por um alecrim dourado, por um presentinho de Deus, né? E do outro lado, a grande satisfação do homem em perceber, né, em atribuir a suposta disputa ou a real disputa, quando ela acontece, porque a gente vê muitas vezes também, óbvio, essa postura, obviamente, né, de se tem um homem que trai ou tem um comportamento traidor, né, a culpa é da mulher. Fatalmente, essas duas mulheres vão se vincular de alguma maneira, né? E pode acontecer de essas duas mulheres, óbvio, se confrontarem, né, pela situação. Não estou usando aqui como nenhum tipo de julgamento, mas para ilustrar como muitas vezes, eu sei porque eu já presenciei uma situação em que eu vi o homem numa situação em que ele estava literalmente feliz de ver as duas meninas, na época meninas, dá até para chamar assim, quando eu presenciei, se degladiando por ele, né? Era aquela satisfação, elas estão brigando por minha causa, olha como eu sou o máximo, como eu, né? Como eu sou bom. Como eu sou bom, né? Então, realmente, a importância da gente trazer essas questões e também trazer para o diálogo os próprios homens. E isso, né? com a educação, com o conhecimento do feminismo, isso diminui, isso se minimiza. Porque a mulher, ela já não se vê mais numa posição de concorrência. Ela se vê como um ser completo. Que ela estando ou não em um relacionamento, isso não vai diferenciar o que ela é. Então, aí que eu trago a importância. Eu te falo, embora o campo seja um lugar visto como algo mais retrógrado, esses movimentos eles já existem. E eu queria citar os assentamentos sem terra. Nos assentamentos existem movimentos muito importantes. Te lembra que eu te falei lá no início da live que no ano de 2019, nessa localidade, houve 37 denúncias em 2019? Essas 37, 29 eram no assentamento. Isso não significa que o assentamento é um local violento para as mulheres. Isso significa que lá naquele assentamento teve uma formação de base para essas mulheres tiveram algum conhecimento
teve formação de base para que essas mulheres fossem denunciar. Então, isso eu não quero trazer isso como um ponto negativo para o assentamento. O assentamento sem terra é um local violento. Não. Local. Hoje, infelizmente, para nós mulheres, a gente tem medo porque qualquer lugar para nós é um lugar violento. Eu digo assim, ó, a gente sempre suspira aliviado quando a gente está andando na rua de noite e percebe alguém andando atrás da gente e quando a gente olha é outra mulher. Tá? Ainda bem, outra mulher. Não vai ser agora que eu vou ser estuprada. Sempre tem medo quando a gente está andando sozinha, quando a gente olha para trás e é um homem. Então, não quero dizer que o assentamento é um local violento. Eu quero dizer que nos assentamentos tem formação de base. Nos assentamentos tem grupos de mulheres que fazem esse tipo de formação. Para que essas mulheres tenham acesso à informação, para que elas consigam saber que elas têm o direito, sim, de denunciar. O resto todo, na zona rural, tu vê ali a diferença de 29 para 37. Sobra é o resto das mulheres. Daí você conta aí com um vizinho tendo que chamar a polícia. Isso era uma coisa que eu ia falar, pegando esse teu gancho aí, do vizinho, né? Outra máxima, né, que eu acho que é uma coisa que cabe sempre falar. Teve aquela época que reverberou muito, até gerou aquela campanha, né? Porque em cima de uma voz, né? Aí é a voz monológica de novo, né? Aquela máxima que a gente escuta desde que o mundo é mundo, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Gerou toda aquela, mete a colher sim, e eu reforço isso. Mete a colher, mete o pé na porta, mete a mão. Como é forte isso. Quando eu vi aquele documentário pela primeira vez, já faz uns anos, aquele das mulheres que sofrem violência no campo, sozinhas, né? Que eu deixei nas referências também, né? É tão forte, porque ali, claro, de novo, o campo é o enfoque, então se fala dessa situação de isolamento, né? Por exemplo, se um homem agride, né? Para quem a mulher a quem ela vai recorrer no momento que ela está isolada do mundo, isolada de qualquer possibilidade mesmo de um vizinho próximo, né? Ninguém vê nada. Ela pode gritar, isso, se ela gritar, pode acontecer toda a sorte de coisas, que daí não é nem sorte, né? Ela pode ser morta e ninguém viu, ninguém fica sabendo, e isso é muito triste, é muito revoltante, assim, muito frustrante. Mas quantas vezes também, mesmo nos centros urbanos, a gente presencia, às vezes a violência está acontecendo ali, a gente está numa parada, tem um casal brigando, um casal discutindo, e está claramente acontecendo alguma coisa ali, a violência já está acontecendo ali, ou às vezes a gente está dentro da nossa casa, ouvindo uma discussão, e muitas vezes é uma discussão séria, não é algo que a gente possa simplesmente, não é nada, uma briguinha, uma discussão qualquer. Não, já é uma coisa pesada, já é algo, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E fica aquela situação assim, não, a gente não vai se meter, né? Como eu acho, não sei, claro, não sei, dentro do teu estudo, tem uma pessoa que pesquisa isso, né, que está super dedicada a essas discussões e tudo mais, mas eu ainda percebo muito isso, e como fica esse desconforto, né, porque a gente sabe que a gente tem que tomar uma atitude, e parece que tem aquela voz ali dizendo não faz nada, não se mete, não faz.
É que isso né? vai Então, é muito muito louco isso. da nossa definição do que é violência, né? Porque a gente ainda, a sociedade ainda atrela a violência ao ato físico. É? Então, enquanto tu tá ali na violência psicológica, que muita gente não identifica como violência, e que é uma violência bem cruel, e na violência verbal, as pessoas não se metem. Uhum. Elas só se metem, assim, quando se metem, elas só se metem quando as pessoas chegam a vias de fato. Uhum. Não, e nem assim. Eu digo, muitas vezes nem assim. A situação já. É que eu digo, esse exemplo que eu estou dando é já culminando numa violência, já o verbal já extrapolou aqueles níveis graduais iniciais e já está a vias de haver a Sim. violência física, inclusive. E E eu no reparo, interior já é bem o que tu aconteceu falou. uma. Eu passei por uma situação, eu estava num ônibus lá em Porto Alegre ainda, que aconteceu uma discussão e eu fiquei impressionada, porque eu já comecei a ficar, assim, com falta de ar de ver aquelas pessoas brigando, discutindo. O ônibus estava lotado, assim, eu estava até mais distante, mas começou uma discussão e eles acabaram descendo do ônibus e tinha, assim, muito, olha, muito provavelmente, no momento que eles desceram do ônibus, houve a violência física. E eu fiquei toda hora me perguntando, e ao mesmo tempo aquele conflito me dava vontade de eu ir lá e me meter e falar com o cara, para com isso, o que é isso, ninguém vai fazer nada, sabe? E ao mesmo tempo a gente fica assim se sentindo, como é que eu ajo diante disso? Né? Porque vem aquela tensão, né? De novo, aquela tensão de qual é a minha postura, como é que eu reajo diante disso. Eu sou uma outra mulher, se eu for falar com o cara, eu vou levar, sabe? Vai tu apanhar também? E tava, assim, repleto, aquele ônibus estava repleto de homens. E ninguém fez nada, entende? E eu fiquei pensando, gente, que loucura, sabe? E outras situações também, né? De quando a gente, como eu disse, a gente está em casa, a gente escuta um vizinho ser totalmente agressivo. Claro que tem essa situação, né? Obviamente, a gente não pode sair se metendo na casa das pessoas, ouvir um grito e, né? Tem a situação desse distanciamento, né? De as pessoas têm as suas próprias vidas, têm seu livre-arbítrio e tudo mais. Mas muitas vezes são situações em que a gente percebe claramente que aquilo é mais do que uma briguinha, mais do que uma discussão e já está, né, se formando ali no mínimo, né, o início, né, do que seria essa violência que vai culminar no físico, né, na questão física. E eu me pergunto muito, né, eu me pergunto muito desse local, assim. Eu sou uma, que eu tenho vontade de ser ao menor sinal, a minha vontade é ir lá bater na porta e já, sabe? Mas aí como é que a gente lida com isso? Né? Então, assim, eu acho Eu que a queria melhor. poder te dizer assim, ó, É, chama a polícia, mas a é, gente tem uma polícia sucateada, não tem gente, não tem gente preparada, porque, inclusive, isso foi uma das coisas que eu descobri, que eu questionei um policial que ele trabalha com a Maria da Penha, né? E ele uhum, falou que existe o curso, né, que a brigada dá para os policiais que querem atuar na Patrulha Maria da Penha, porém ele é facultativo, o policial ele faz se ele quiser, ele não ganha nenhuma remuneração extra por isso, ele não ganha nenhum incentivo de carreira para fazer isso. uhum. E não é sempre que tem, digamos assim, ó, quando dá na louca do batalhão deles lá, eles disponibilizam o curso. E faz quem quer. Então, assim, hoje, voltando à pandemia, né? Hoje a gente tem os policiais, eles só estão sendo afastados em caso
de diagnóstico de coronavírus. Eles não afastaram o pessoal do grupo de risco, continua trabalhando, o pessoal do grupo de risco não foi afastado. Uhum. Só quem tem realmente o positivo lá do coronavírus e por aquele período, né? E já tem uma defasagem, né? Não só de pessoal quanto de equipamento. Esse município esse município de Viamão, né? Que é o que eu pesquiso, ele tem uma viatura da Maria da Penha, para atender o município inteiro. E, gente, Viamão é gigante. É. Eu não lembro agora, porque eu desliguei meu computador, mas ele é a quilometragem, os quilômetros quadrados que tem. É enorme. Para você ter uma ideia, a viatura da patrulha da Maria da Penha nunca chegou aí. Para te ter uma outra ideia que agora veio vindo, eles não têm georreferenciamento. Então, se uma pessoa conseguir ligar lá do Espigão, vamos botar, ou lá da Grota do Fi, lá nas lombas lá que tem, dizer assim, minha vizinha tá apanhando do marido. Eles não sabem aonde fica. Que não tem georreferenciamento. Não existe não tem um estudo, porque lá tem ruas que não tem nomes. Eles não chegam. E lá não tem ônibus. Como é que essa mulher vai pedir ajuda? Não tem ônibus, não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. E não pensem vocês que não tem ônibus, não tem sinal de internet. Então não tem ninguém morando lá. Tem gente morando lá. Tem muita gente morando lá. Muito ainda a ser feito, né? Muito ainda a ser feito, mas aos pouquinhos vamos andando. E uma coisa, agora falando, também vou me lembrando de coisas, mas só dentro daquelas ideias que tu trouxe, né? Que a gente estava falando, né, na outra parte do nosso, na segunda, já estou perdida, na segunda parte, né, do nosso diálogo aqui. Falou da questão dos traumas, né, de quem passa pela situação de violência. A gente falou da questão da terapia, de como lidar, né, que foram coisas que a gente abordou, que a gente mencionou aqui. E também eu fiquei pensando nessa coisa das consequências, né? Tanto a pessoa que passa pela violência propriamente dita, né, o abuso, a violência doméstica, enfim, quanto quem também presencia, né, como isso é forte, né, e as pessoas que passam por situações dessas, se a gente não trabalha isso, né, naquele processo justamente da gente se acolher, né, de buscar esse enfrentamento, né, como a gente verifica fortemente os impactos, né, disso na nossa vida, nas nossas relações, né? Eu estava assistindo dia desses, né, porque me interesso, obviamente, sobre o assunto, né, e eu digo, me coloco como uma pessoa que também quero me reeducar. Eu acho que quando a gente fala de processo de reeducação, até aquilo que a gente fala passa por um processo de reeducação. Às vezes a gente fala coisas com a melhor das intenções e a gente pode estar falando coisas que de repente não são as melhores abordagens. Então até me coloco aqui, gente, se eu errar alguma coisa, se eu, porventura, na forma de referenciar alguma coisa, alguém ou a situação, escorregue em alguma situação em que eu esteja sendo desrespeitosa, não é obviamente, a minha intenção, né, assim, nesse sentido, mas de alguém que eu estou me colocando aqui como alguém que também quer aprender a falar sobre isso, a abordar isso de forma respeitosa. Então,
fiquem bem à vontade, assim, para me sinalizar, para me corrigir, tu mesmo, Pauline, então, assim, né, é uma coisa que eu quero trazer. E dentro dessa coisa dos traumas, das consequências, né, eu estava vendo uns documentários, né, sobre o assunto, né, de violência doméstica, de abuso e dos impactos disso, né, e aí como a gente vai reparando, assim, que tem no mínimo, né, duas possibilidades, né, que eu acho que são as mais comuns, né, ou a gente se enclausura, né, a gente se isola, às vezes, da gente mesmo, né, e dos outros, se afasta, né? Pode beirar até uma apatia num certo momento nesse processo. E ou a gente também se arma, né? A gente fica altamente defensiva, né? Eu vi um relato de uma menina que passou por uma situação de violência e ela, no depoimento dela, ela falou, claro, com terapia ela chegou a esse entendimento, né? Obviamente que as coisas não são tão claras assim pra gente, né? Mas, assim, ela deu o relato dela no sentido, assim, eu me reconheço hoje como uma pessoa extremamente defensiva, eu não consigo me relacionar, teve um dos homens falou, eu não consigo dizer eu te amo, eu não consigo demonstrar afetividade, e esse homem, ele fala que nem para os filhos ele consegue verbalizar o amor que ele sente, né? Ele disse assim, eu não tenho referência de amor. É um documentário bem forte, assim, eu vou deixar nas referências aqui também, tu, Pauline, se tiver outras referências também depois para passar pra gente, pode mandar que eu coloco, mas assim, é só para também a gente tocar um pouco nisso, né, mencionar que como isso é forte, né, as situações que a gente vive, todos nós, né, elas vão dizer muito de como a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente também é esse adulto aqui, né, que também é um ser humano em processo, né, não é porque a gente é adulto que parou, né, que estagnou, a Né? gente segue tentando assimilar melhor os processos todos, né, então, como é forte, né, e ao falar disso de documentários, eu fico pensando como é bacana a gente assistir também documentários, e justamente porque tem esses relatos de pessoas que viveram, que passaram por isso, assim como a gente está tendo a oportunidade hoje de ouvir a Pauline, né, como alguém que passou por experiências muito traumáticas nesse sentido e está dividindo a história dela, não só a pesquisa, mas a história de vida dela, como é importante, né? A gente é uma forma até de a gente se sentir assim, nós estamos sozinhos no mundo, né? É um momento que a gente sente acolhido, né? Quando a gente escuta outras pessoas também, não sei como vocês se sentem, mas eu quando escuto esses relatos, né? Algo sempre vai bater na gente, de alguma forma. E quando a gente fala de violência, né, de abuso, de uma sociedade patriarcal, machista, de alguma maneira, né, esse assunto vai mexer em alguma estrutura nossa, né? Porque todas nós, mulheres, certamente já presenciamos ou Quem passamos de não alguma passou por forma, isso, conhece alguém né? que passou. Então, assim, a mãe está falando, né, grande Pauline, né, e realmente é uma pesquisa fundamental, né, então a gente só tem a agradecer, assim, né, eu tenho conversado com muita gente e como é bom ver que essas pesquisas que trazem a voz discriminada, a voz violentada, trazendo essa voz para cima, para vir à tona, como isso é potente, como isso é importante, como isso é fundamental, assim. Então, Pauline, para a gente assim finalizar, eu vou deixar que tu fale assim, faça a tua divulgação, né? Eu pensei naquele ciclo de debates que tu disse que tu faz parte, se tu quiser mencionar, ou mesmo se tu quiser trazer outras referências, assim, esse espaço agora finalizando é teu para que tu coloque assim as tuas referências, quem quiser falar contigo, quem quiser seguir, né, batendo um papo contigo, também que possa
entrar em contato. A tua pesquisa ela vai ser defendida ainda, né? O TCC Ela vai tá em processo, né? ver. Já era, Então, né? Agora vai ser defendida em novembro. uhum, Bom, eu faço essa pesquisa, né? Tô finalizando o curso de educação do campo. A minha professora orientadora, uma delas é a professora Conceição Paludo. Ela é da pós-graduação em educação na URGS. E eu tenho uma co-orientadora também, que é a Tatiana Camargo, que ela também é professora na pós-graduação na parte de gênero e saúde. Eu provavelmente vou seguir com ela a pesquisa, né? Que a gente tem muito pela frente. Logo mais em setembro, eu vou estar no 5º simpósio de políticas públicas para mulheres, que vai acontecer de forma online. Também vou estar no Fazendo Gênero, um evento bem importante, né? A gente, assim que for finalizado esse artigo, ele vai ser, esse meu trabalho de conclusão de curso, ele vai ser publicado num livro, também um livro para políticas públicas, né? É o meu objetivo, né? Eu estou iniciando um trabalho também bem assim, louca de medo, mas vamos lá, segura, né? Como eu disse para Marice, né? As nossas ancestrais, elas vão nos guiando pelos caminhos corretos, as mulheres que vieram antes de nós vão nos guiando. Então, eu estou começando um trabalho, estou criando um canal também para conversar. Até queria te dizer, Marice, que o Entre Vozes me inspirou, né? oh. Ai, gente, eu vou chorar, é sério. Eu criei o Dando Voz. Então, esse canal eu quero falar sobre violência, quero conversar com mulheres vítimas de violência. Eu quero dizer para as mulheres o quanto isso, apesar de ser horrível, vamos dizer só a palavra, isso é mais comum do que a gente pensa. E eu sempre falo que a maioria das mulheres ou já sofreu algum tipo de violência ou conhece alguém que tenha sofrido. Então, é uma maneira de dizer assim para todas as mulheres: eu acredito em vocês. Vocês não estão loucas, vocês não estão sozinhas, vocês não estão falando para as paredes. Vocês são capazes de se reerguer, de se sustentar, de ser feliz. Toda mulher merece ser feliz, né? Aliás, todo mundo merece ser feliz. Homem também merece ser feliz. Homem precisa se curar dessa cultura machista que homens e mulheres são educados. E é um começo, eu já fiz alguns vídeos, já lancei alguns relatos. Eu estou indo aos poucos, porque para mim é bem difícil falar. A repercussão disso para mim vai ser bem difícil, mas é uma coisa que eu estou disposta. É algo que para mim é um caminho sem volta. E é isso aí. Então, sim, eu faço parte de um ciclo de debate que acontece na FEMARES. Agora a gente está meio afastado, né? Porque por questão da pandemia, não estamos fazendo encontros presenciais. Esses encontros são muito importantes porque a gente fala sobre a violência contra a mulher em vários aspectos, né? Tem mulheres da casa da Mirabal, né? Na casa de acolhimento Mirabal, que tem em Porto Alegre, tem representantes, tem mulheres dos presídios,
que fala também sobre mulheres que sofrem, né, mulheres que estão nos presídios, né? E eu, quando eu cheguei lá, surpreendentemente, eu fui a única criatura lá para falar de mulher do campo. Então, foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, todo mundo começou a falar assim, nossa, tinha que vir, tava na hora de vir alguém falar sobre isso. Então, isso foi muito legal, assim, esses são encontros que vão voltar a acontecer. Uma das coisas que a gente está fazendo é o levantamento de cortes do governo, do repasse, né? Que esses governos, esses desgovernos, né? Que a gente não pode chamar isso de governo, que esses desgovernos vêm fazendo. Então, de município em município, a gente está fazendo esse levantamento. Quanto os governos estão parando de investir em política pública para a defesa da mulher. Isso é um retrocesso muito grande. Isso é uma coisa, as consequências disso. Tem município que e me desculpem, mas é que isso mexe com me dá raiva. Tem municípios que têm R$ 1.000 por mês para tocar uma casa de apoio, uma casa de acolhimento. O que você faz com R$ 1.000 por mês? Você não compra alimento com R$ 1.000 por mês. Então, é um caminho bem complicado, bem denso, assim, mas eu escolhi isso para mim. Então, eu sei que eu não estou sozinha. Eu tenho mulheres maravilhosas do meu lado. Eu tenho mulheres que eu não estaria aqui se não fosse por elas. E uma das mulheres eu queria falar, essa criaturinha aí que tá dele botar comentários, a Ana Rafaela, que me apresentou. Eu digo assim, eu sempre fui feminista, mas eu passei a ser feminista de verdade quando eu conheci ela. Então, ela me fortalece muito. Sem falar outras mulheres aí que estão aqui, a minha vizinha, a Marta. A Marta, a Paola, a mãe da Paola, a tua mãe. E eu não quero. Senão tem muita gente que entrou aqui que, nossa, que eu quero de ver. Então, agradecer. E te agradecer também. Imagina, Pauline, eu que agradeço. Tu vê, eram uns minutinhos para finalizar, já estamos no terceiro momento. Assim, já vai fechar. Já vai fechar, né? Já vai, mas provisoriamente. Como eu disse, o espaço está sempre aberto, Pauline. Tua fala me emociona, me toca em muitas questões, né? Bom, a gente conversou, então eu te agradeço pela conversa de bastidores, por essa conversa que está acontecendo aqui. É sempre um aprendizado muito grande, poder trocar experiências, poder falar, poder dividir, né? Então eu acho que essa live foi isso, foi esse exercício de troca, né? De empatia, de a gente se conhecer um pouquinho mais, não só uma a outra, mas também a gente se conhecer mais em determinados processos, em determinados assuntos, da gente se revisitar, né? Fico muito honrada quando tu diz que de alguma forma o Entre Vozes te inspirou, ele te trouxe também essa vontade de dialogar, que com certeza já estava aí dentro de ti. Aliás, acho que foi outra frase da dona Nídia, a minha mãe que pode dizer, né, que a dona Nídia falava isso, né, quando alguém agradecia, né, ela dizia, não, já estava aí, né, a gente só dá um empurrãozinho, né, mas já estava tudo aí dentro de ti, né, então te orgulhe muito da tua pesquisa, de tudo que tu construiu ao longo desse tempo e do tanto que ainda vai ser construído. É uma caminhada difícil, mas
sim, tu não está sozinha, tu sabe disso. Conta comigo sempre. Com certeza vou acompanhar os diálogos e desejo desde já assim muito sucesso, muito êxito, que tu cruze com as pessoas certas, as pessoas que venham a somar contigo nesse processo. Então, assim, fico muito feliz de te ouvir e agradeço pelo que tu falou, porque tu vai ver quando a gente está aqui nessa posição, assumindo esse lugar de fala, literalmente, de a gente estar aqui dialogando e trazendo questões, né? O quanto também é gratificante a gente receber um retorno, né? Esse retorno de que, olha, de alguma forma o que a gente está fazendo está contribuindo, né? E é isso que eu desejo, que de alguma forma esse canal também sirva para contribuir, né? Internamente, para que outras ideias reverberem, para que outros projetos venham à tona. Então, assim, te agradeço muito por ter compartilhado isso comigo, a tua história e esse projeto novo. O espaço é sempre teu. Espero que logo tu possa vir e falar da tua pesquisa, da defesa, dos outros eventos. A gente vai se acompanhando nesse processo. Vou deixar também, assim, nas referências, tá, gente, aqui da live, alguns documentários, porque, como eu disse, eu acho bem importante que a gente assista, que a gente veja o que está à disposição, que está acessível. Eu acho que isso ajuda muito a gente. A Pauline também depois pode me passar o que ela achar que é bacana, que tiver para compartilhar. As referências também dela, desses diálogos que ela promove, em breve do canal dela também, né? A gente vai acompanhando. Então, eu queria dizer, antes que eu esqueça, tem uma série que vai ao ar amanhã, se eu não me engano, é no horário das 19 horas. Eu até coloquei no meu stories, mas eu vou fazer referência a isso. É uma websérie no Insta Confessionário. Eu vou colocar depois as referências direitinho. Uma websérie que essa primeira temporada, se eu não me engano, são 9 episódios. E essa websérie vai trazer justamente relatos, experiências de mulheres que passaram por situação de violência, né, de violência doméstica, né, violência de gênero. Então, ela vai estrear amanhã. Quem puder assistir, eu estou bem ansiosa, eu quero buscar acompanhar. Então, eu deixo nas referências e já coloco um lembrete aqui. Quem quiser assistir, eu acho que vai também contribuir bastante, né? Eu acho que são todas, eu acho que tudo que a gente puder consumir de iniciativa que traga esse assunto à tona, né, que a gente possa continuar dialogando e problematizando, deve ser estimulado. Diálogos, lives, palestras, documentários, sabe? Eu acho que é o momento, né? É o momento de a gente tocar em tudo isso para que um outro mundo possa começar a emergir de tudo isso, né? Que a gente possa construir um outro mundo, né? Mais não querendo trazer para um papo tópico, né? Nem clichê, mas é isso, essa construção depende de nós, né? Então, Pauline, muito obrigada De por nós e tudo, da educação. tá? Defendam a educação. Defendam a educação pública de qualidade. Defendam. Exato. Então, gente, muito obrigada a todos que vieram, que ficaram esses 3 momentos com a gente, ouviram um pouquinho de cada, vai ficar tudo disponível, vou disponibilizar lá no YouTube. Quem curtiu, quem gostou de acompanhar, compartilhe com outras pessoas e também se inscreva lá no canal do YouTube e siga aqui o nosso perfil. Vou deixar tudo disponível com o maior prazer e tu volta ainda, né, Pauline, para falar mais dos teus projetos. Um beijo grande, boa noite, gratidão a todos, todos e todas. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fui.